E aí galera, beleza? Hoje vamos falar de ecologia, né? Mais uma revisão VaptVupt aí pro Enem, que já tá na hora aí, chegando. Ecologia é o assunto carro-chefe. Então, vamos tentar ir direto ao ponto, né? Lembrando que é um resumo. Ecologia é uma área dentro de biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e desses seres vivos com o meio ambiente. Então tem alguns conceitos que você precisa ficar atento. Quando a gente está falando de seres da mesma espécie, a gente tem uma população. Quando a gente está falando, por exemplo, só humanos, né? Só baratas, só ratos, são populações. Se eu juntar essas populações, imagine que numa casa aparece traça, tem bactérias, tem vírus, tem fungos e tem humanos, ou seja, você já tem várias populações, então você formou uma comunidade. Quando você coloca essa comunidade e pensa que ela está interagindo com a luz, está interagindo com a umidade, está interagindo com o pH, está interagindo com o solo, com a água, com o ar, ou seja, com os componentes não vivos do ambiente, aí você já tem o que a gente chamaria de componentes não vivos. Então, quando eu vou unir os componentes não vivos com os vivos, que eu chamo de não vivos abióticos e vivos de biótico, ou seja, todas essas populações que eu falei são os componentes bióticos. Os componentes luz, temperatura, umidade, ar, água, solo, que não tem vida, são abióticos. Então, quando eu junto esses dois, eu tenho um ecossistema. Então, se você olhar aí na caixa d'água da sua casa, é um ecossistema, porque vai haver vírus, vai haver bactérias, vai haver talvez algumas aranhas. Então, você tem comunidades e coisas não vivas, ou seja, você forma um ecossistema. Todos os ecossistemas do planeta formam a biosfera. O que um ser faz no lugar, por exemplo, a onça está se alimentando de uma capivara. Então, esse é o que a gente chama de nicho ecológico, ou só o nicho, que é a função que esses seres desempenham naquele ambiente, o nicho ecológico. O lugar onde ela mora, digamos que ela more na Mata Atlântica, ou no Pantanal, e aí eu estou dizendo que nesse caso, isso é o habitat desse animal. O leão que vive lá na savana é o habitat dele. O leão que se alimenta da zebra, a zebra que se alimenta do capim. Isso são os nichos, as funções, as profissões. Tá? A gente tem também outro conceito bastante difundido em ecologia, é com relação aos seres que fazem parte dos ecossistemas. Então isso aí a gente vai fazer em partes, né, para não ficar tão longo. E eu vou colocar umas questões para a gente avaliar, para nós avaliarmos juntos. Então imagine, os seres que produzem o alimento do planeta são chamados de produtores. E aí esses produtores também podem ser chamados de autotróficos ou autótrofos. A gente tem, por exemplo, plantas, algas, que a maioria é marinha. A gente tem cianobactérias, que antigamente eram chamadas de bactérias azuis. A gente tem esses seres sendo chamados de autótrofos por fotossíntese, porque eles fazem fotossíntese, plantas, algas e cianobactérias. E tem também os autótrofos que fazem um outro processo que não usa diretamente a luz e a água, né, na fotossíntese. É um processo que se chama quimiossíntese. Então a gente tem aí os quimiosintetizantes, a gente tem algumas bactérias e as arqueobactérias, que são bactérias bem primitivas que vivem em condições bem, digamos, inóspitas, né, difíceis de habitar, mas elas estão lá. Então nós temos, recapitulando, os produtores que fazem fotossíntese e os produtores que fazem quimiossíntese, também chamados de autótrofos. Quem não produz, consome. Então nós temos os consumidores. Eu tenho o consumidor chamado de primário, que é o que se alimenta do produtor. Eu tenho o consumidor secundário, que se alimenta do primário. Tem o consumidor terciário, que se alimenta do secundário, e tem o consumidor quaternário, que se alimenta do terciário, né? Então, primário, secundário, terciário,
quaternário. Aqui a base é o produtor. Então eu coloco aqui, por exemplo, um capim, um grilo primário, come capim, o sapo, que come o grilo, é o secundário, o segundo a consumir, mas ele está ocupando o terceiro lugar. A gente chama isso de nível trófico, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Mas quem é que está aqui no segundo nível? No segundo nível é o primeiro cara que consome, ou seja, ele é o consumidor primário que ocupa o nicho de segunda posição, mas ele é o primeiro a consumir. Então ele é consumidor primário. Esse aqui, o sapo, que come o grilo, está na terceira posição, primeiro, segunda e terceira, mas ele é o segundo a consumir, né? Porque aqui produziu, aqui fabricou, aqui consome, então o consumidor, o sapo, secundário. A cobra que se alimenta do sapo, essa cobra aqui, ela é o consumidor terciário, mas ela está na quarta posição, ó, primeira, segunda, terceira, quarta posição, quarto nível trófico, mas é o consumidor terciário. Um gavião que se alimenta da cobra, de uma serpente, é o consumidor quaternário, porque é o quarto consumidor, mas ele está na quinta posição. Entenderam isso daí? Isso é bem importante para a gente compreender. E quando todos esses seres morrem, nós temos a presença dos decompositores. Então, aí imagine, quando os produtores que fazem a fotossíntese ou quimiossíntese, né, os autótrofos morrem, eu tenho aqui os consumidores, que são chamados de heterótrofos. Quando todos esses morrem, quem vai fazer a decomposição? As bactérias, os fungos e alguns protozoários. O que é decompor? É você transformar a matéria orgânica que estava neles quando nós morrermos, toda essa matéria orgânica, pele, unha, gordura, músculo, tudo isso vai se transformar de volta para a terra, vai voltar e se transformar em minerais. Ou seja, vieste do pó e ao pó retornarás. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí volta o ciclo. Então, se eu colocar isso aqui, eu teria uma cadeia alimentar, certo? Uma cadeia alimentar. Se eu misturar várias cadeias alimentares, eu tenho uma teia alimentar. Então, na próxima aula eu vou colocar alguns exercícios para a gente ir treinando isso daqui, beleza? Um abraço, valeu, tamo junto.